Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez em seu nome nos reunimos para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado desta noite. E assim viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sinta a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim damos as boa noite a todos vocês, né? Já que vamos nominando a Aline Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana, já deixando boa noite. Você que entra também pode deixar seu boa noite aí para todos nós. Que maravilha podemos ir repartindo nossos bons desejos, né? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Então, boa noite também aí, olha aí, para Alzira Crepaldi, Sandra Oliveira Rita Barros, Maurício, para todos vocês, queridos amigos, uma linda, tranquila e paz noite e uma semana abençoada. É o que desejamos então para vocês e claro, para todos nós, né, que é aquilo que nós muito e muito precisamos. Então, aqui Célia, aqui eu, todos nós de cabelinhos cortados, não parece que não temos muito cabelo mais, né? Ela parece mais. Mas, iniciando uma nova semana, que seja abençoada para todos nós. E assim, agradecendo a vocês pela participação, pela presença, esperamos que tenha sido tudo muito bem, muito bom, muito gostoso, neste final de semana para vocês. Reunir com família, né? E lutando, batalhando no dia a dia, como precisamos fazer. E é isso, queridos amigos, então sejam muito bem-vindos, iniciando o nosso encontro desta segunda-feira, já dia 13, pois é, no próximo encontro já estaremos na metade do mês, metade de abril, olha que beleza, e vamos ver hoje, o que nós temos hoje? Olha, temos, além do normal de sempre, muitos aniversariantes, muitos conhecidos particulares, isso é muito bacana, né? Daqui a pouco a gente vai cumprimentar todos eles. Mas o que nós vamos ver hoje é a vida futura aqui do nosso Evangelho. O Evangelho nos traz então hoje, olha aqui, a vida futura, iniciando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? E nós temos aqui então também Joana de Ângeles, que estamos encerrando o livro Convites da Vida. E o convite final dela para nós hoje, que é o capítulo 60 do livro, Convite à Vigilância. Ela fez tantos convites para nós, né, nesse período todo, e hoje nos convida a vigiar. É o que nós vamos ver daqui a pouco. E na quarta-feira estaremos iniciando então o livro Rumos Libertadores. Pois é, bacana, um belo livro também de Joana de Ângeles para todos nós. E vamos ver então o que nos fala a vida futura, iniciando então este novo capítulo. O capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e começa com o Evangelho de São João, que diz o seguinte: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhes disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta minha voz. É o que nos fala o capítulo do Evangelho de São João, no versículo 18, parágrafos 33, 36, 37. E o Evangelho sobre isso fala-nos o seguinte: a vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura,
que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ela não fala senão da vida presente, não o compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado como ponto central dos ensinamentos do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início dessa obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, e, claro, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É nesse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e é aí que está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não teriam compreendido. Ele se limitou então a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, é incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É então uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever, em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar a pode imaginar sob seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país, do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é o tal ponto circunstanciado, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer que, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. Pois é. A vida futura é o texto que o Evangelho, então, nos traz hoje para todos nós. E deixa de uma forma muito clara aquilo que nós precisamos, então, a entender.
Então vamos dando boa noite também, né, para Márcia Miranda, Roberto Messi, Tenor Piveta, Lígio Oliveira, Carlos Eduardo Aragão, Bárbara Santana Neri, né, já citamos Barro Maurício, a Sandra, a Ivana, a Leni, a Alzira. Então, a todos vocês que estão conosco, e vocês também que vão chegar aí, né, o nosso grande abraço. E a gente viu pelo texto evangélico de hoje, que trata sobre a vida futura, o esclarecimento absolutamente necessário, né, que foi feito a respeito daquilo tudo que Jesus, em sua passagem, aqui nos deixou. Ele foi inquirido por Pilatos, que ele era rei, isso, daquilo, mas Jesus disse de uma forma bem clara, que meu reino não é aqui deste mundo, eu não tenho reino aqui. Se eu tivesse um reino, tivesse exército, eu não seria pego com tanta facilidade pelos judeus e entregue, né? E haveria, sim, uma revolução, etc., mas nada houve. Por quê? Simplesmente o meu reino não é daqui. E ele veio para nos trazer o esclarecimento, simplesmente isso. O esclarecimento substanciado em exemplos muito claros para todos nós. Citando todas as parábolas, os exemplos estavam todos ali, para nós entendermos e para nós projetarmos nossa vida futura. Porque nossa vida futura não tem como, ela é definitiva. Assim como nós aqui na nossa vida material, qual é a razão definitiva nossa? Nós nascemos, passamos para a fase de criança, um jovenzinho, adolescente, vida adulta, e caímos então para a terceira idade, como se diz, ou quarta, né? Então é isso, é irreversível e é da lei. É da lei até porque faz por conta da própria desagregação da matéria, aquelas coisas todas que a física tanto coloca para nós. E o nosso mundo, a própria Terra, tem um tempo de vida. Ela não existiu desde o princípio, não vai existir pela eternidade. Até o nosso planeta tem um tempo de vida também. Porque nas próprias condições internas, geológicas, etc., esse desgaste, né? Questão de energia, também o Sol vai se desgastar. Vivemos neste mundo. E para nós, a vida futura, do ponto de vista material, ela é definitivamente estabelecida de uma forma curta. Temos um prazo determinado de validade da vida material, não da vida espiritual. E o alerta que ele nos faz e traz é exatamente isso, para tomarmos o devido cuidado com aquilo tudo que nós fazemos com a nossa vida material durante o tempo que nós estamos aqui. Porque assim como cada um de nós trouxe para essa existência a soma, a síntese de todas as tendências nossas das encarnações anteriores, porque cada um de nós é resultado de todas as suas experiências anteriores, que vêm com o nosso espírito. Isso é ponto líquido, ponto certo. Por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros, porque temos histórias diferentes, né? Pontos de vista diferentes, caráter diferente, a personalidade é diferente, a interpretação dos fatos é diferente de um para o outro. E vamos continuar a evoluir até um ponto em que vai acontecer, tantas diferenças irão cedendo lugar a tantas igualdades. Porque vamos descobrindo o sentido de nossa vida aqui, o que nós precisamos fazer, como devemos agir, para que no final, em nossa evolução, estejamos todos no mesmo patamar. Estejamos todos no mesmo patamar. Todas nossas diferenças irão se diluindo com o passar do tempo, por nossas experiências físicas, nossas experiências de vida, aquilo tudo que vamos construindo nesta vida, mas naquelas que ainda virão. E nossas diferenças vão se diluindo, porque vamos começar a desenvolver as nossas características em comum, aquelas características que quando Cristo esteve aqui deixou bem claro para cada um de nós. Agora, demore mais tempo, demore menos tempo, porque tem quem acredita em Cristo, tem quem não acredita em Cristo, tem quem acredita nisso, naquilo lá, tudo bem. Mas a verdade é uma só, né? A figura excelsa de Cristo está aí para cada um de nós. Está aí.
é o topo da evolução espiritual a que nós podemos chegar, porque depois tem a sumidade universal, que é nosso Pai Celestial. E não há outro caminho, vamos chegar até lá. Agora, quanto tempo vai demorar, vai depender de cada um de nós, das nossas atitudes, da maneira como nós agirmos daqui para frente, resgatando erros anteriores, procurando não errar mais, procurando desenvolver as boas virtudes. E isso só vamos conseguir entre nós, aqui, na vida material, desenvolvendo nossas capacidades de melhor entender o que é ser paciente, o que é ser tolerante, o que é ser solidário, o que é a necessidade de se perdoar por tantos erros cometidos, mas perdoar quando os outros erram conosco. E pedir perdão quando a gente erra, porque é a naturalidade nossa, é nossa essência ainda, o erro. E do erro vem o arrependimento, do arrependimento precisa vir o perdão. Não há outro caminho para que nós nos depuremos, para conseguirmos chegar aonde que Jesus quer que cheguemos. E acima de Jesus, para que consigamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. E nós chegaremos. Mas depende de cada um de nós. Se nós não entendemos essas coisas, essas situações, esse momento, nesta encarnação, nem daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, depende de quantos anos vamos viver, vamos ter uma nova encarnação. E depois outra, até que nós consigamos ir entendendo e nos desenvolvendo. A vida futura existe. Assim como nós, nesta vida, saímos do ventre da mãe, sem saber absolutamente nada deste mundo, vamos aprendendo, vamos chegar ao fim da nossa existência física aqui. Porque espiritual não. Agora fica a questão do que queremos levar da nossa experiência física nesta encarnação para as próximas encarnações. Obviamente, no plano espiritual, após partirmos daqui, vamos lá ver o que nós fizemos, deixamos de fazer, o que fizemos bem, o que fizemos mal, o que fizemos pessimamente, para efetuarmos os devidos reparos. Mas, meus queridos amigos, depende de nós. Não tem jeito, depende de cada um de nós. Para que nós cheguemos à vida futura, como nosso querido mestre quer que cheguemos. Pois é. É isso. E aí, vamos dando o nosso abraço também a Bruna Tubarão. Um grande abraço, Bruna, para você, pessoal de Tubarão aí. Cidade belíssima, né? Então, Deus abençoe todos vocês, viu? Bom ter também de volta aqui, né? Com a gente aí, a Márcia Miranda, está aqui dando um recadinho. Jesus foi na terra um homem de paz, veio para deixar uma palavra de amor e resiliência nas lutas da vida, como um espírito está acima de qualquer palavra. Pois é. Então que sigamos, né? Ou nos esforcemos para seguir seu exemplo com coragem, com vontade, com força, porque nosso destino é chegar ao que ele chegou. Agora, quanto tempo vai demorar? Vai depender de cada um de nós, nossa força e nossa coragem. Isso aí, Márcia. Grande abraço aí para você. E é isso, amigos. Nós temos também aqui, né, Joana de Ângeles chegando e encerrando o livro Convites da Vida. E, nesse último capítulo, ela nos convida à vigilância. Estarmos atentos a tudo aquilo que nos acontece. Interpretar aquilo que está ao nosso redor, retirarmos a essência boa, a essência que eleva, né? E simplesmente o que a gente pode fazer com o que de ruim, de mal existe? Existe porque assim o são neste momento, porque também a evolução chega para todos nós, né? Então, queridos amigos, Givélia Lima também aqui conosco, vamos ver o que Joana de Ângeles nos convida à vigilância. E ela diz o seguinte, ó: nem sempre a aparência trai a periculosidade que possui o oculto. Sutil, face agradável, penetrando pouco e pouco as resistências que a obstaculam. Aqui, né? Surge discreta, produzindo simpatia, ali se apresenta comedida, causando interesse. Em outros lugares assume características relevantes, conseguindo cordialidade, aceitação. Raramente assoma frente a frente,
Mas, quando tal ocorre, seus efeitos são imediatos, trágicos. E ela está falando dos perigos a que nós estamos sujeitos. Na vilegiatura que empreende ao redor de todos, faz-se voraz. No entanto, quando rechaçada ou deixada à margem, reúne forças e retoma o caminho, revestindo-se de novo o aspecto a fim de insistir no programa nefando. Insaciável, produz paulatinamente com promessas de ventura, destruindo os que lhes caem nas malhas. Convivendo às suas diretrizes, mesmo por negligência, somente poucas vítimas logram liberação. Quando tal ocorre, o tributo a pagar é de alto e penoso valor. E se refere aos perigos, se refere à tentação. Tóxico, envenena facilmente. Ácido queima e requeima sem parar. Prazer dilui os sentimentos e anestesia os deveres, dilacerando a responsabilidade, deixando inermes os valores morais que mudam o caráter. Não se lhe detregam em momento algum. É o que fala Joana de Ângeles com relação aos perigos, à tentação de maneira geral. Sua força faz-nos recordar a lendária fênix, ressurgindo das cinzas em que se consumia. Pode estar presente na ira e viver no ódio, aparece no ciúme e se alimenta na vingança. Vigência tem na ambição de qualquer porte e respira no clima da usura. Dá uma fechada, aquele, né? Agride na traição e ressurge na hipocrisia. É a tentação. Nem sempre, porém, se permite identificar através dos aspectos negativos, repelentes. Mais cruel e poderosa quando disfarçada de mentira dourada ou ilusão subornante, pelo tempero da censura ou nos instintos com habilidade no envolver da bajulação. Necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto de prece. A vigilância regular, insistente, é-lhe o antídoto valioso, incorruptível, de que ninguém pode prescindir para conseguir o erro nos empreendimentos relevantes no bem. Examina a própria fragilidade e não permitas que a presunção te crie fantasias, quimeras, porquanto através dela, não poucas vezes a tentação tem acesso ao espírito. Nesse estabelecimento, morada do qual só muito raramente vai expulsa. E quando ocorre ser exilada, deixa marcas de difícil extinção. Ora, portanto, mas vigia também. É o que fala Joana de Ângeles, e é a realidade nossa. Oramos, claro que oramos, pedimos proteção, pedimos bênçãos do Pai para nós, nossas famílias, pedimos saúde, e a nossa oração vai rica em pedidos e também, claro, em agradecimentos. Mas precisamos vigiar, precisamos estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nos eleva, aquilo que nos faz bem. Rechaçar de uma maneira absoluta tudo que for mentiroso, tudo que for falso, tudo aquilo que é simplesmente para colocar e jogar lama nisso, jogar lama naquilo, e são mentiras, e são isso, para que alguém possa se beneficiar, e não nós dentro daquilo que nós consideramos como certo, como justo, como arrazoado, dentro da razão, dentro da lógica, aquilo que se encaixa naquilo que hoje nós vemos, na vida futura. E Cristo, quando ele disse, meu reino não é desse mundo, ele falou, não é, meu reino é daqui. Eu não tenho nada, né, de meu aqui.
O meu reino não é daqui, não é desse mundo. Agora, se nós queremos fazer parte desse reino que ele nos falou, nós não podemos ficar absolutamente dependentes das coisas deste mundo, porque ele não é daqui. E o que ele nos deixou de orientação para nós sermos? Simplesmente seguir ali, ao pé da letra, no máximo de nossas forças, de nossa coragem, aquilo que ele diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Então, tratando a paciência, tratando a tolerância, tratando a boa palavra, a sabedoria, a justiça, a fraternidade, a solidariedade, o perdão, o respeito, não apenas como palavras jogadas ao vento e depois não voltam mais, mas como objetivos de vida. Essa que é a grande questão para cada um de nós. E nós queremos participar dessa vida futura que nosso querido Mestre nos fala. Depende de nós. De nós modelarmos melhor a nossa existência, valorizarmos coisas melhores, coisas verdadeiras, reais. É a vida futura, que está longe de tudo isso que nós vivemos em nossa vida material. Óbvio que nós dependemos e precisamos. Se nós não atentarmos para a nossa vida material, nós não conseguimos viver os anos ainda, né, que cada um de nós tem pela frente. Mas que precisa ter qualidade, que precisa ter consideração, precisa ter respeito, porque o mesmo espaço que eu ocupo nessa vida, todos ocupam neste mundo. Cada um, claro, também, né, com as suas dificuldades, porque nós somos responsáveis também por tudo aquilo que nós já fizemos. Se nós olharmos nosso passado na vida física, quantos erros nós já cometemos? Quantas palavras mal faladas nós falamos? Quanta desagregação nós já fomos pivô? Quantas amizades já perdemos? Quantos problemas dentro das famílias nós já criamos? E não há quem fique livre disso. Não adianta se colocar como um pilar. Não é. Não somos. É o aprendizado. Mas é a consciência que faz com que nós nos tornemos melhores. Porque a nossa consciência fala. É preciso ter coragem e vontade de ouvi-la e tomar as providências necessárias. Porque se não for nessa encarnação, vai ser em outra, vai ser em outra, vai ser em outra. E se não atentarmos, nossa vida futura vai ficando cada vez mais para o futuro. Decisão nossa, né, meus queridos amigos? É isso, então um abraço aí, olha aqui para o Adriano Santos, abraço aí também para a vovó Graça Pires, vovó, aquele abraço. Deus abençoe, abraço aí para o Pires, para todo mundo, viu? Anderson, Rodrigo, para a família toda aí, que Deus comande a todos, dê muita saúde. E nosso abraço, né, como sempre a gente dá e ora aqui também para o nosso querido Anderson lá nos Estados Unidos, batalhando firmemente como precisa ser feito. É isso. Vamos cumprimentar os aniversariantes do dia que eu tenho aqui e também extensivo já aos aniversariantes de cada um de vocês particulares, tá bom? Olha aí, a Mariana Buque, a filha do Buque, da Mega, olha aí, fazendo aniversário, aquele abração com a Mariana que a gente conhece, com muita alegria. Também aniversário Paulo Roberto Silva, Márcia Franca, Cátia Liliane, Massura Mateus, Carla Pimenta, olha a Carla também, né? Fazendo aniversário. Um grande abraço, Carla, saúde aí, tudo de bom para você. Ah, meu querido José Carlos Pires de Andrade, o José Carlos lá que eu conheci lá de Rio Claro, quando eu era menino, jogava bola, nossa, faz, né? Quase séculos, do século passado. Mais um grande abraço aí, viu, Zé? Grande abraço mesmo. A Virgínia Jacomim, também fazendo a Virgínia, que moramos, né? Somos vizinhos, um grande abraço. Eu para você, Virgínia, saúde para todo mundo. Luciana Verde, Rosimar Benassi também aniversariando hoje. E amanhã temos mais, olha aqui, a Lourdes Marques Lima, Roberto Cláudio Santos, Carlos Grigoleto, pois é, também que a gente conhece, né? Um grande abraço aí para você, Carlão. Lígia Oliveira, Dinha Selegato, que era parente lá, cunhada do Carlão, lá da FM. Amanhã estaremos. Programa Sinal Verde, a partir das 8 pelo Facebook, tá bom?
Lene Comete, também aniversariando amanhã, que maravilha. Um abraço, Lene. Ângela Mendonça, Eusa Cardoso, e temos também a Doriane Belmontes, fazendo aniversário. A senhora manda um abraço, que já é, né, como diz, né, coleguinha, já desde pequenininha. A Célia até fez sinal que deu uma balançadinha quando era bebê. Ai, que coisa bonita, né? Um grande abraço para a Doriane, viu? Deus abençoe vocês aí também, família, todos vocês. E é isso, queridos amigos. Olha quantos aniversariantes, que maravilha a gente poder, então, cumprimentar, mandar aquele abraço, coração a coração, as bênçãos do nosso Pai Celestial. E não se esqueçam, né? Para a vida futura, ações imediatas para todos nós. E plantar boas sementes é o melhor caminho, porque os frutos deverão e serão sempre muito bons. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. E, queridos amigos, é isso. Olha aí. Estamos chegando já ao encerramento do nosso encontro desta segunda-feira. Aí a Lene entrando aí, aquele abraço, né, Lene, para o aniversário amanhã, né? Então nós já deixamos aqui nosso abraço para você, tá bom? Deus abençoe imensamente, tá bom? Muita saúde. Também nosso abraço, Maria Melinski Maneu, chegando aí para nós, desejando uma abençoada noite. A gente retorne, né, todo mundo, né? Muito importante deixarmos essas mensagens carinhosas de amor, faz muito bem para todos nós. E vamos então aos nossos pedidos, ao nosso Pai Celestial, vamos para o nosso encerramento, e é o momento em que nós olhamos para dentro de nossos corações, lembramos das pessoas que precisam, estão com os mais diferentes problemas, não importa qual seja, mas a simples existência de uma dificuldade, toca nosso coração, para que nosso Pai auxilie na resolução, fortalecendo a caminhada de todos nós, especialmente desses nossos irmãos que aqui precisam. Então vocês aí também já mentalizam, familiares, amigos, aqueles que seu coração traz na mente de vocês. E nós vamos aqui orar pela Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maurício Barro, Márcia Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Daniela Sfé, Jandira Vieira Forlan, Tercília Tonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Avani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Aline Filho Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muniz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Beto Pinheiro, Mirene Colucci, Vanini Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecílio de Paulo, também Luiz Ferra, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Espírito Anderson, Marcílio Domingos, Ivonete Benequilino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzinho, também pela Juliana, pelo nosso querido André e por todos nós. Levemos nosso pensamento até o Pai, neste momento em que nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex mules venimi, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos em seu nome estamos todos nós, seus filhos, felizes por mais esta oportunidade que nos destes, pela vida que sua misericórdia nos concedeu. E nós felizes queremos nos louvar e agradecer nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo na difícil caminhada de todos nós. E assim, vos agradecendo, Pai, vos louvando, também queremos levar nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo, sim, que abençoeis todos os aniversariantes desses dias, felizes,
alcançando mais um ano e um novo ano que se abre de possibilidades, abençoando todos os pais que trazem seus filhos a este mundo, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos, esses que já nos deixaram, caminhando pelo plano espiritual, onde se juntam tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias. Por isso, amado Pai, que suas bênçãos estejam sobre nós, que suas bênçãos estejam sobre estes que nós demos os nomes, levando até vós as suas necessidades, esses que em nossos lares mentalizamos, trazendo para vós o pedido de auxílio, de fortalecimento, assim como para nossas famílias, para todas as famílias de seus filhos, e tantos em grande sofrimento por tantas coisas complicadas e difíceis que acontecem em suas vidas, em nossas vidas, e que fazem parte, bem sabemos, de muitas provas, expiações, tudo que nós precisamos tirar, limpar, resolver espiritualmente. Abençoa, assim, Pai, os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho. Aqueles irmãos que nos dão o trabalho sejam também abençoados, assim como aqueles que cumprem as suas obrigações pelo santo trabalho, muitas vezes arduamente conseguir. Abençoa nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vão vos agradecer felizes. E abençoa esses que estão vindo ao mundo, chegando, encarnando, e que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, querendo o sucesso na vida, querendo resolver e fazer o seu melhor, mas que este melhor seja sempre ali, lastreado pelo amor, pelo respeito, pelo carinho, pela paciência, tolerância, indulgência, pelo perdão, praticando com sabedoria e justiça. Sim, Pai, que juntos possamos recuperar este mundo que já muito prejudicamos com nossas ações ignorantes de ganância. E o mundo pede socorro e precisamos socorrê-los, auxiliar-nos. E assim, levamos a voz abençoada a prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, e a glória para a eternidade. E nós, seus filhos, reunidos e felizes, sim, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia, para todos nós, encarnados, desencarnados, estejamos onde estivermos, como estivermos, que suas bênçãos celestiais estejam sempre harmonizando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que esse amor levemos onde formos, e levaremos aos nossos irmãos, e pedindo sempre que abençoeis nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos que no caminhar se perderam pelo caminho e agora de difícil retorno, fortalecei a todos para que assim retornem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, minha gente. Então, agradecendo também, né, Maria Helena Lima, que deixa aqui seu boa noite. Agradecemos, claro, a todos vocês que estão conosco, aqueles que ainda passarão, ouvirão aqui, ouvirão lá no YouTube, que o vídeo depois vai para lá. Mas agradecendo sempre. Eu, Célia, aqui agradecendo essa companhia agradável, maravilhosa de todos vocês. E um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. Nosso abraço aí, né? Para o Fábio Fidelis também, que está aí conosco. E claro, convidando a vocês, amanhã também tem o programa Sinal Verde, com mensagens, falando da doutrina. Aqui a gente coloca também no meu perfil, né? Mas também lá no
programa Sinal Verde, na Comunitária Vida Nova, que é feito então para a doutrina, para levar um pouco da mensagem para aqueles que sintonizam a FM Vida Nova. Queridos amigos, queremos então agradecendo a vocês, desejar uma maravilhosa noite, uma ótima terça. Quarta-feira estaremos de volta juntos para mais um encontro, falando um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, e no resumo falando de todos nós mesmo. Linda noite para todos vocês, um grande abraço e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre, e vamos distribuindo, né, essas bênçãos, essa paz onde quer que nós formos, levando o amor de nosso Pai. Até quarta-feira!